Olá, meus queridos ouvintes. Gostaria de ler aqui para vocês um trecho no livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 1 em diante. E depois de lido, gostaria de dar as devidas explicações. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entretanto, no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Meus queridos, eu gostaria de chamar a atenção aqui para esse versículo 7, onde que diz: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Por que essa questão de Pedro parece que está aqui separado dos discípulos? Porque primeiro o anjo disse: ide aos seus discípulos. Que discípulos? Os discípulos de Cristo. E também a Pedro. Por que o anjo fez questão de falar dessa forma? Porventura Pedro não era um dos discípulos? Lógico que era. Então, não haveria necessidade de especificar. Porque primeiro ele disse: ide, dizei aos seus discípulos, e depois acrescentou: e a Pedro. Sabe por que isso, meus queridos? Porque Pedro estava muito entristecido desde a morte de Jesus. Os outros também estavam entristecidos, mas Pedro tinha motivo para se entristecer mais. Por quê? Porque ele negou a Cristo por 3 vezes. E ele ficou amargurado depois disso, depois do acontecimento, que ele achava que Jesus não ia perdoá-lo por aquela falta. É por isso que o anjo fez questão de especificar: ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro. É como se quisesse dizer: ele está perdoado. Você está perdoado, Pedro. Coisa bonita, não é, meus queridos? Até na hora da morte, Jesus não se esqueceu dos seus amados. Mesmo subindo ao céu, estava preocupado com a igreja primitiva que ele estava deixando aqui embaixo. Dizei aos seus discípulos e também a Pedro. É por isso que o versículo parece que está separando os discípulos de Pedro, mas não é. Pelo contrário, está juntando. Ele foi e continua sendo um dos meus discípulos. Era isso que Jesus queria dizer através daquele anjo. Fiquem na paz, meus queridos. Até a próxima, se Deus quiser.